Afina aí que tá começando mais um episódio do nosso podcast, hoje com o prazer inenarrável de receber ele, que é um dos caras que ajuda a galera, não só da congregação, mas especialmente da congregação, a louvar com finesse, de uma forma mais refinada. Ricardo Benevento, tudo bem com a vossa pessoa? Muito prazer, inenarrável essa sua introdução. Puxa vida, ela foi um pouco além, né? Não imaginava tanto, mas Cara, muito obrigado pelas palavras. Que honra tê-lo aqui, honra minha, um dos que primeiros isso. convidados do nosso novo projeto aqui. Honra minha, aliás, honra mesmo, porque estamos conversando aqui agora. E quantas vezes o vi, né, fazendo vídeos, eu comecei tão depois de você, né, você já estava assim famosíssimo na internet, e eu ficava olhando e falava assim, pô, o Jean é um cara que tem uma pegada legal, eu vou olhar como ele faz, porque eu vou copiá-lo. Que legal! Você foi um benchmarking. Cara, que legal, fico feliz, eu não suspeitava. E a gente estava conversando aqui um pouco antes, e eu descobri que o senhor entrou para produzir conteúdo na internet 22? 22, pós-pandemia. Porque na minha cabeça também já fazia, sei lá, uns 10 anos pelo menos. Sério? Eu acho que então foi bom, né? Porque. Ou foi muito ruim, esse cara não aguento mais ver ele. Não, Parece que faz 20 anos que está aqui na minha vida, né? Mas você sabe que eu comecei depois da pandemia. Na verdade, na pandemia é que assim, muitas coisas mudaram, né, na nossa vida de músico e de professor, porque eu achava que aula pela internet não funcionava. A gente, segura esse assunto que a gente vai falar disso. Mas antes eu estou recebendo uma mensagem aqui no ponto. O nosso chefe, o boss, ele acabou de me dar uma bronca que eu esqueci de falar uma coisa no início, que nós temos um cupom de desconto, um voucher, na verdade. Não, eu tô falando tudo errado, ele já tá me dando bronca aqui no ponto de novo. Jean, não é voucher! O melhor comentário feito nos primeiros 7 dias desse podcast vai receber em casa, em qualquer lugar do Brasil, importante dizer isso, 2 jogos de corda semi-pro. Se você troca corda de mais ou menos 6 em 6 meses, é corda para o ano todo, sem se preocupar. Então, se você quer concorrer a esses 2 jogos de corda, você não precisa pagar nada, tá? Nem frete, nem nada, você vai receber na sua casa. É só fazer um comentário sobre o que vai ser conversado aqui, sobre o que está sendo conversado aqui. O melhor comentário escolhido pela equipe do nosso boss aqui vai receber em casa isso. Só que aí é o seguinte, você comenta e fique atento quando alguém responder no seu comentário, porque pode ser a equipe falando, precisamos de um contato. E aí você tem que responder esse comentário no próprio YouTube pra a gente poder te chamar. Então é isso. Cara, você acreditava que aprender violino na internet não dava certo? Por quê? Não, eu acredito, assim, tem várias coisas. Primeiro que eu não acreditava que era possível ganhar 2 cordas fazendo um comentário. Eu sempre paguei caro pelas 2 cordas. Tem várias coisas que eu não acreditava, vários paradigmas que, assim, mudou muito isso daí, né? Imagina, quando eu comecei, a gente tinha 2, 3 opções de corda. Uma era muito cara e outra era muito ruim, que era que você podia comprar, né? Então, hoje em dia, realmente, as coisas são muito diferentes. Depois da pandemia, esse assunto de aula por internet, a gente fala assim, não dá, é impossível, isso não funciona. Eu tenho vários alunos, Estados Unidos, Suíça, Portugal. É impressionante que você pega um aluno do zero, a pessoa não sabe nada. E ali, pela internet, você vai trabalhando. Ainda mais quando você fala assim dos hinos, né, que tem uma questão sacra por trás disso tudo. Então tem um emocional muito grande. E a hora que a pessoa está tocando os hinos... Recentemente, foi essa semana, uma aluna minha, ela fez o teste para tocar lá na orquestra. Ela é da Suíça, tem 61 anos. E assim, uma pessoa muito esforçada. Ela estava estudando violino há uns 8 anos. E aí a gente começou a fazer um trabalho e agora ela foi fazer o teste, passou no teste, estava super feliz. Bravíssima. Então você recebe essas Qual notícias o nome dela? assim... Sônia, parabéns. Sônia da Suíça, irmã Sônia, nossa, e ela assim, ela é muito esforçada, e tem vários outros alunos lá, então todo mundo assim, ficou muito feliz, assim, a irmã Sônia passou no teste, né? Então foi muito legal isso daí, e tudo pela internet. Mas como foi cair e quebrando isso na sua cabeça? Porque assim, precisa haver uma quebra antes de você começar, porque senão você nem começa, se você já nem acredita. Não, exatamente, mas é que aí tem muito da minha característica, né, pessoal, porque se você acha que não funciona, você não faz. Eu sempre acho que funciona, e a gente vai atrás e dá um jeito. Foi assim que eu fui fazendo coisas na minha vida que são diferentes de tudo aquilo
que a família, o pai, a mãe, fala assim, ó, escuta, por que você não segue um caminho normal de tudo? Por que você não arruma um emprego num banco, sabe assim, né? Eu falei assim, porque assim, não é o meu perfil, né? Então eu fui fazendo as coisas por intuição e aí depois você vai buscando informações, você vai fazendo, fiz pós-graduação, fiz vários estudos, fiz muita pesquisa e eu tive a sorte de, nessas pesquisas, descobri que o trabalho que estava sendo feito, ele estava realmente muito alinhado com aquilo que se faz assim de melhor nas metodologias ao longo do mundo. Porque assim, o que eu tenho de caixas de método em casa, de coisas que eu pesquisei ao redor do mundo, e aí eu fui olhando e falei assim, nossa, que legal, a minha intuição estava certa. Só que é claro, você, com a experiência e com o estudo e com a pesquisa, você vai acrescentando técnica. E aí quando eu comecei a fazer essas aulas, eu confesso que deu assim um frio na barriga, né? Porque vamos fazer aula por internet? Vamos. E aí você precisa desenvolver, isso que é importante, é muito diferente você dar uma aula ao vivo, pessoal. Eu sou muito de toque, sabe, de pegar no aluno, ajudar o aluno. E aí não tem isso. E como você faz? E aí tem o delay, aquele tempo. Você fala uma coisa, até sair lá, ele já falou outra, ele já tocou errado. Aí você fala assim, acabei de falar, ele fez errado. Mas é porque não chegou ainda. Você fala assim, corrija o terceiro dedo. Vamos lá, vamos falar sobre o terceiro dedo. Precisa corrigir. Enquanto você está falando, ele ainda não ouviu, vai às vezes alguns segundos. Então você precisa se acostumar com este formato. Então é muito legal, porque quando você se acostuma, aí você aprende a ouvir o que o aluno está fazendo. Aí você ouve, aí o aluno para, você comenta. E quando você comenta, você nunca fala assim, corrija o terceiro dedo assim, assim, assado. Não, você fala assim, vamos lá. Pense no seu terceiro dedo. Não mude a posição. Pensa. Porque ele precisa primeiro acessar o terceiro dedo. E aí você tem que falar que é o terceiro dedo da mão esquerda, porque pode ser da mão direita, ele pode estar com atenção lá. Pense. Aí ele pensa, você começa a ter um tipo de comunicação que você trabalha muito o psicológico do aluno, porque você conduz ele. De maneira que ele pensa, então ele acessou o terceiro dedo. Porque você sabe, você vai dar uma aula, pensa no terceiro dedo, mexe ele, aí o aluno faz assim, não, esse não é o terceiro. Aí, não, o terceiro é esse. Até ele acessar, às vezes vai um tempo. Você toca no seu dedo, isso. Tá bom, agora vamos falar sobre o terceiro dedo. Aí você conversa com ele aquele assunto. Estou falando como exemplo, claro, né? Para tudo é assim. Então você vai desenvolvendo uma técnica que é muito específica. E aí quando eu comentei isso, porque está lá nos materiais, né? Tem uma matéria específica sobre aula pela internet. Eu falo de aula ao vivo. Porque esse material que o senhor diz é onde exatamente? Está nos métodos. Ah, nos seus livros? Nos meus métodos, Okay. Sim. Tem o último volume, que é o volume dos instrutores. Para contextualizar a galera, o senhor tem os seus próprios métodos? Eu tenho os meus próprios métodos. Qual o nome e qual o título? Metodologia 480, porque é a metodologia que se refere aos 480 índios da CCB. Né? E aí a gente pode contar bem como foi essa história, porque na verdade isso surgiu sem a pretensão de ser uma metodologia. Sabe, eu dei uma folheada nesses livros 2 ou 3 semanas atrás, quando estive aqui, e porque eu estava curioso, né? Como que ele pensa, como que ele estrutura para as pessoas que estão dentro dessa realidade. E aí eu vi um tipo de notação de dinâmica que eu demorei uns 20 segundos para entender. E aí depois que eu entendi, eu falei, cara, para quem tá iniciando, é muito mais fácil entender isso do que a forma como tradicionalmente a gente nota música. São os garfinhos. Exatamente. Ali, né? Claro, tem as dinâmicas escritas também, mas as sugestões de até onde vai e até onde volta, eu achei muito, muito interessante. Então, você sabe que a gente quebra muitos paradigmas quando a gente vai dar aula para pessoas que pensam muito diferente. Você conversa com uma pessoa de um país diferente, com pessoas de idades diferentes. Bom, você é professor, você sabe disso, né? A gente estudei muito pedagogia, estou fazendo inclusive uma nova faculdade que eu sempre invento de fazer coisas novas, né? Quais são todas as suas formações acadêmicas? As minhas formações? Bom... E não acadêmicas também? A minha formação básica é administração de empresas. Ok. Por que eu fui fazer administração de empresas? A gente está misturando vários assuntos, mas vamos lá. Há 30 anos atrás, mais um pouco, quando eu fui fazer faculdade,
Eu já tinha estudado muito música. Então, ia ser bem repetitivo aquele negócio de fazer uma faculdade. Porque eu fiz Fundação das Artes, eu fiz aulas com diversos professores, li muito sempre, desde jovem. E eu falei assim, bom, vou fazer uma faculdade, não vai acrescentar muito. Eu preciso entender de coisas novas. E como eu sempre fui muito essa cabeça de empreendedor, eu fui fazer administração. Cinza, chato pra caramba, que tá acostumado com música e tal. Mas foi legal, porque você aprende várias coisas que você precisa para a sua vida. Então, nesse sentido, foi muito bom. Aí depois fui fazer uma pós-graduação em pedagogia musical, em regência e pedagogia musical. Fiz uma pós-graduação em direção de arte, porque aí esse método que eu fiz, eu sou o culpado por todas as bolinhas que tem lá, por todos os desenhos, todos os erros e todos os acertos. Então, se tiver uma coisa errada, você pode reclamar comigo que eu sou o culpado, ninguém me ajudou. O senhor é quem abriu o Finale e colocou nota por nota. Sim, e eu fiz no Sibelius aquilo lá. No Sibelius, ok. Então, eu fiz lá no Sibelius, aí depois eu coloquei num programa gráfico Sibelius de edição. é um programa de edição de partitura. Isso. Aí eu joguei para os programas de edição de imagem, edição de páginas, um programa gráfico, né? Montei tudo lá, aqueles desenhozinhos todos lá, fiz um por um. Por quê? Porque durante um bom tempo da minha vida, eu trabalhei com... eu falo marketing, o pessoal vai entender que eu sou do marketing, mas não é bem marketing. Eu trabalhava com criação dentro do marketing. E a música era uma atividade que eu levava paralelamente, profissionalmente, mas eu estava sobrecarregado. Chegou um dia e falei assim, não, vou assumir totalmente a música. Assumi. Só que esse material que eu fiz, ele foi todo planejado e desenhado por mim, sozinho, nas madrugadas. Então foi um trabalho muito grande. Quanto tempo? Olha, eu comecei com isso há 20 anos, fazendo os primeiros esboços. Então é difícil falar quanto tempo, né? Porque você vai fazendo, fazendo. Mas assim, que ele ficou pronto mesmo, foi pouco antes da pandemia, que ele ficou pronto no formato como ele está hoje, porque eu já vinha utilizando todo aquele material, foi testado durante todos esses anos. Mas aí eu organizei aquilo, diagramei naquele formatinho e tal, e aí ele ficou pronto. E aí eu falei assim, bom, temos um produto, né? A intenção nem era ter um produto. Porque sabe o que acontece, João? Quando você tem um repertório com 480 melodias e aquelas pessoas querem aprender aquelas músicas. Tem muita gente que quer aprender outras, mas a grande maioria tem um foco naquele repertório. Aí eu ficava vendo, né, tem metodologias excelentes, você é um professor de Suzuki, tal, você conhece bem isso. Aí eu pensei, como que isso tudo poderia ser traduzido para esse contexto? E foi aí que eu comecei a desenvolver esse material, mas eu não inventei a roda. Eu fiz aquilo que estava sendo feito no mundo, aí pelas pesquisas que eu fiz, de mais modernos em termos de metodologia, só que focado nos nossos hinos. E aí começou a dar muito certo. Eu nem tinha intenção de ter um produto. Eu tinha intenção só de trabalhar ali nos GENs, né, que a gente chama dos grupos de estudos musicais. No fim das contas, teve um produto, porque é inevitável, né? E as pessoas começam a pedir. E aí eu vi que eu tinha que realmente organizar isso como um produto, para que as pessoas pudessem ter à disposição o material. Aí você precisa empresariar o negócio, precisa organizar, né, com procedimentos, e, enfim, aí tem todo esse processo. Mas que interessante. Eu já tentei, eu até fiz, de certa forma, a gente teve um curso de música sacra anos atrás. Acho que a gente lançou em 2019, acho, a primeira versão. Em setembro de 2019, alguma coisa assim. Que a minha ideia era justamente organizar os hinos, os 480 hinos, de uma forma mais pedagogicamente informada. Tô começando com... Eu começaria com os hinos em Lá maior, só que a maioria dos hinos que tem em Lá maior não são na corda Sol e Ré, que aí você já usa o terceiro padrão. Então, no nosso caso, a gente organizou começando em Ré maior. Ré maior. Porque aí começa com o que a gente chama de primeiro padrão, que é o segundo e terceiro dedo junto. Quem não é violinista tá assim, né? Tipo... mas assim, diga assim, é a forma de mão, é o jeito mais fácil e mais confortável de tocar. E aí a gente organizou lá, tanto de... Eu categorizei os hinos, tipo, de simplicidade de ritmo e de simplicidade de padrões. E aí fiz uma ordem que fazia sentido. Só que chegou um ponto
que, pra mim, pelo menos, e obviamente eu não tô no contexto congregação, então eu não sei todas as necessidades, eu não sou... É bem específico. Exato, eu não sou... Eu sei de tocar violino, mas eu sei que as pessoas lá, elas querem tocar violino com propósitos específicos que demandam, às vezes, coisas específicas. Mas eu cheguei num ponto que eu olhava, assim, falando musicalmente de violino, por quê? Sabe assim que você começa a perguntar, por quê? Por quê? Porque é literalmente você aprender, falando da parte básica para tocar do jeito que está escrito, aprender a tocar afinado nas 4 formas básicas. Você não precisa aprender cada hino individualmente. Se você sabe ler e você sabe as 4 formas básicas e as escalas dessas 4 formas básicas e conhece aqueles ritmos relativamente bem, você toca com qualquer um deles. Qualquer um deles, exatamente. Mas veja bem, você veja uma metodologia. Você vai lá pesquisar Suzuki, All Four Strings, grandes metodologias, né? Quanto tempo um aluno demora para fazer as 4 formas de mão, que vai conseguir tocar todas as tonalidades e fazer ritmos com cocheias, semicocheias, cocheias pontuadas, ligaduras, tercinas, síncopas. Quer dizer, dentro daquele básico musical você tem praticamente tudo, todas as tonalidades e todas as células rítmicas, as estruturas rítmicas. As mais comuns, pelo menos. Sim, né? sim, as mais comuns, claro, né? Quanto tempo um aluno leva para dominar isso em todas as tonalidades e tocar 480 músicas? Não é uma coisa que você faz em 1 ano, não é uma coisa que você faz em 2 anos. E parabéns se você conseguiu, mas a gente está falando da maioria das pessoas. Claro. É porque sempre tem alguém nos comentários, eu tô acostumado. Porque eu fiz isso. Eu fiz, tem esse. Muito bem, parabéns. Mas você sabe que quando a gente faz algumas promessas do tipo, toque a sua primeira música com 4 a 8 aulas. Depende o tempo de aula, né? Vamos colocar 8 aulas, que seriam 2 meses, né? Você sabe, a gente ensina uma pessoa a tocar a sua primeira música. Uma primeira música simples. Claro, uma música simples, mas ele vai ter a noção de postura, ele vai começar a fazer os primeiros movimentos e ele vai ter a sensação de tocar o que no violino, meu Deus do céu, como é um negócio complicado, porque até você parar de raspar e parar de perturbar os outros em volta, já passou um tempo na sua vida. Como contornar isso? Então a gente com técnica, não é só com intuição, mas é precisa técnica, pedagógica, você consegue controlar isso dentro de um contexto musical, dentro de uma determinada melodia. Que aí faz sentido para o pessoal da CCB, faz sentido que seja uma música da CCB. Como assim faz sentido para o pessoal do Suzuki e outras metodologias, que seja uma música que eles conheçam, porque quando você conhece a música, claro que é bem mais fácil. Nossa, eu tive um aluno, ele tinha acho que 8 anos, ele falou assim, eu quero tocar esse hino. Eu falei assim, esse hino você vai aprender daqui assim, vai demorar, tá bom? Vai demorar, porque era cheio de cocheias pontuadas com semicocheias, ou seja, era uma estrutura rítmica complexa, tinha um trabalho de arco. Não, mas eu quero porque é um hino que todo mundo gosta, que todo mundo quer, e ele queria porque queria, e ele estava fazendo o básico. Tá bom. Aí eu fiz uma experiência. Eu fiz aquilo que é o início do método, que é onde ele estava, que é aquela linguagem simplificada, sem partitura, através de uns números coloridos. Você coloca ali uma informação de uma maneira lúdica. Interessante, desculpa interromper. O senhor, então, assim como acredito que 90% dos métodos modernos de violino, começa construindo a parte auditiva e mecânica. Totalmente. Não lendo. Não, imagina, de jeito nenhum. É tão bom ouvir isso de outras pessoas. Eu aprendi. Eu aprendi lendo e às vezes você acha que você está fazendo música, você não está fazendo música, aquilo é só uma linguagem simbólica. comentário? Tem gente que está assistindo aqui que não me conhece, eu estou falando como se todo mundo me conhecesse, né? Para quem não sabe, eu tenho um canal no YouTube que se chama Violino Didático também, onde a gente ensina violino. E a gente recebe de vez em quando, e a gente acha, dentro da equipe, a gente acha bonitinho, inocente, quando a pessoa fala, não, porque eu já sou intermediário, eu sei ler partitura. Você saber ler partitura não tem absolutamente nenhuma relação com o seu nível no violino. Nada. Absolutamente nada. Absolutamente nada. Absolutamente nada. Vamos lá, são coisas completamente diferentes. O aprendizado de uma partitura é o aprendizado de uma língua. É uma linguagem simbólica. O que é um símbolo? É uma convenção. Tudo aquilo é convencional. A bolinha, numa determinada linha ali, num pentagrama, ela tem um determinado nome, numa determinada clave, mas poderia ser outra coisa. Certo? É tudo convenção. E pasme,
antes de existir essas bolinhas na linha, existia música. Sempre existiu música e não tinha bolinha? Não é verdade? Como que eles tocavam? Como é que eles faziam música sem bolinha? Nossa, essa pergunta... Cara, essa pergunta é uma pergunta revolucionária. Como fazer música sem bolinha? Porque hoje, para algumas pessoas, é tão atrelado uma coisa na outra que não, na minha visão, não deveria ser tão atrelado não assim. Deveria, porque música existe num plano que não tem nada a ver com papel. Absolutamente. O papel ele é a representação para que você acesse de forma mais facilitada esse plano. Exatamente. E esse acesso ainda é limitado, porque no papel você não consegue escrever tudo. Como numa poesia, num texto qualquer, você escreve um texto, você escreve um livro, você conta uma história, e aí você precisa interpretar aquilo. Se você ler aquilo sem a A galera, que tem gente... Nossa, desculpa, eu tô te Não, vai lá, muito. vai lá. A galera, tem gente que acredita que na partitura tá escrito tudo. E isso é de uma ignorância, assim, gigante. Tudo bem, eu sou ignorante em vários assuntos, não é uma questão de ser ignorante. Quem acha que na partitura tá escrito tudo, leia os artigos sobre a música de Bartók. E como se toca a música de Bartók. Que o Bartók talvez foi um dos primeiros grandes compositores que começou a provocar nesse sentido de que na partitura não estão todas as informações. Nem perto disso. Não, é impossível. É impossível. Por quê? Porque música, bom, é arte. Arte é sentimento, envolve sensações. E a sensação é uma coisa pessoal. Se você acha que você consegue escrever todas as sensações humanas, isso significa que você mapeou todo o ser humano. Isso significa que ou você é muito para lá de todos os gênios que passaram pelo mundo, ou você é algum tipo de ser supra-humano, certo? Porque é impossível isso. Então a pessoa ela precisa experimentar aquilo, sentir aquilo, traduzir aquilo em emoção, e você não tem como fazer isso se você não experimentar a música. A partitura por si só, é claro que ela não vai te dar isso. É uma orientação de uma sequência de notas. Muito bem, você conseguiu descobrir qual é a sequência de notas? Agora veja que emoção tem nisso. Se você realmente quer fazer música de verdade, veja que emoção tem nisso. Porque se for só tocar forte e fraco no ritmo, acelerando, não sei o quê, eu programo um computador e ele toca. Cara, coisa mais chata. veja se não é. Você pega um baita músico que toca bem, afinado, com uma excelente postura, no ritmo, técnica perfeita, afinação perfeita e chato. Você já viu isso? Muito. Não é? Aí você pega um que ele é meio desafinado. Eu vi um senhorzinho nunca tocando teve uma instrução vez. formal Nunca na teve, vida. mas ele pega aquela emoção dele e ele toca uma linha melódica com uma interpretação e uma emoção que você olha e fala assim, isso é arte, isso é claro, música. só para tomar um cuidado, eu já apanhei muito na internet. Então... eu tô me acostumando então, também, de 2022. Nós não estamos pra cá, atrelando necessariamente que só acessa esse emocional e sensação quem não tem instrução nenhuma. Não é isso que a gente está falando. Não, de modo nenhum. Tá tomando cuidado. De modo nenhum. Na verdade, geralmente é o contrário. Consegue acessar melhor quem justamente estudou e conhece bem tecnicamente para que tenha mais ferramentas Exatamente. de demonstrar isso. isso. É claro. Então vamos lá. A pessoa... Assim, tem gente que não acredita em talento. Grandes músicos, espalas e grandes orquestras. Eu já vi no Instagram. Você acredita em talento? Não. Ele acredita exclusivamente no estudo do instrumento. Bom, tudo bem. É uma eu acho de uma inocência também muito grande. Mas você está falando de grande música. Eu fiquei meio decepcionado de ver aquilo ali. E eu acompanhava lá no Instagram. Bom, muito bem. Então, eu acho que existe um talento, uma coisa que é supra-humana, que vem da alma humana e isso daí você consegue despertar a pessoa para isso. Mas cada um trará o seu. Você não coloca isso na pessoa, mas você consegue despertar a pessoa para isso. E aí, é claro, com exemplo, com técnica, com demonstrações. Porque você sabe uma frase que eu acho muito legal? É assim, o aprendizado, como que é? Quando você está desenvolvendo o seu aprendizado, você, na verdade, está desenvolvendo a sua cultura, o seu eu interior mesmo, né? Então, você consegue, demonstrando para uma pessoa alternativas, você enriquece o repertório da pessoa e a pessoa consegue
tendo talento, fazer as suas escolhas dentro do seu talento. Porque se a pessoa não tiver percepção nenhuma, vamos supor, eu não gosto de falar uma pessoa que não tenha talento. Eu nunca peguei alguém que não tenha nenhum talento. Alguma coisa a pessoa sempre traz, né? Mas se a pessoa tem uma percepção limitada, vamos dizer assim, tecnicamente, ela consegue tocar uma música no ritmo afinado, se sentir feliz, satisfeita com aquilo, contribuir para o grupo. E ela tem uma limitação, mas aquilo para ela é bom. Então, para ela, aquilo é emocionante. Pronto, a música cumpriu a sua função. Agora, tem gente que vai além. E tem gente que vai além e às vezes é arrogante. Técnica, às vezes a pessoa não quer saber. Você já viu, por outro lado, grandes músicos que têm um grande talento, mas também não gosta de estudar, não gosta de técnica. E aí? E aí que a pessoa, na verdade, deixa de somar aquelas duas coisas fundamentais que nós temos, né? Que é o talento que você traz de você, a sua cultura, com o seu esforço e a sua busca por informações técnicas. Aí é imbatível, né? Agora, a gente está falando talento, e eu sei que, apesar de eu não ser pessoalmente da congregação, minha avó era da congregação. Sua avó era da congregação? Ela era porteira na Comum da Granja Viana. É mesmo? Ah, que legal. Então eu frequentava os ensaios musicais, assim, eu ia ver. Você conhece o ambiente lá? Conheço, eu estou familiarizado. Conhecer é outra palavra, eu acho. Sim, então. Estou familiarizado com o ambiente. E eu vejo que existe bastante essa crença do dom, do talento, quase como uma coisa divinal. Tem isso. Ou quase não, para muitas pessoas Sim. de fato Sim. uma coisa divinal. Sim. Qual é a sua visão sobre, um pouco mais aprofundado, o que exatamente é esse talento, esse dom? Tá bom, eu posso falar. E você vê diferença, talento e dom? Sim, bom, eu posso falar da minha percepção e da minha experiência. Porque às vezes a gente tem uma experiência, né? E aí você forma uma percepção. Vamos lá. Se eu acredito em dom, absolutamente. Existem, até por uma questão de fé. Né? Se você é um cristão e não acredita em dons, então você está falhando em relação às bases da fé, porque é bíblico isso, a questão do dom. Agora, a música em si é um dom? Porque quando se fala em dom, você pode falar em vários dons espirituais, coisas sensoriais que vão além da sua matéria. Mas e a música? É um dom? Eu acredito que sim. Sabe por que eu acredito que sim? Porque se você for reparar, a música, eu sempre falo, ela não foi inventada, ela foi descoberta. O acorde de dó maior, o acorde de sol maior, essas relações harmônicas existem na natureza. O homem não inventou aquilo. Não é que ele chegou e falou assim, essa nota dó combina bem com mi, combina bem com sol. É o seguinte, inventei o acorde de dó maior. Cara, você descobriu o acorde de dó maior, ele estava aí para você descobrir. Esses sons existiam. Existiam esses sons. Então, aí a gente vai falar sobre Pitágoras, 500 anos antes de Cristo, quando pegou uma corda e começou a dividir aquilo, e foi descobrindo uma relação de sons, notas que se combinavam. E por que aquilo se combina? Porque a gente que doido, quer ver? Mas pode ir, mano, eu quero só fazer uma pesquisa porque eu não gosto de falar besteira. Pitágoras é 400, 500 anos antes de Cristo. 500 antes de Cristo. De quando é o monge Guido Arezzo? O Guido Arezzo, ele é... Nossa, ele é bem pra cá. Então. Não, ele é Idade Média, né? Exatamente. Idade Média. Confirma aí, pra gente não falar. Em que ano nasceu o monge, ou viveu o monge Guido Arezzo, que estabeleceu o nome mais comum das notas musicais? Foi ele que inventou o do, ré, mi, fá, sol, lá, si. Certo? Para quem não sabe, ele que inventou o nome das notas como nós conhecemos hoje. Tá, ele viveu aproximadamente no ano 990 a 1050. Idade Média. Ou seja, como que o que Pitágoras dividiu as notas se não tinha nome de nota? Não tinha nome de nota. Você veja, não existia nome, não existia partitura, existia música. Aí se você for remontar ao tempo da Bíblia, Davi tocava lá a harpa dele. Cadê a partitura? Talvez eles tivessem alguma escrita. Com certeza tem alguma grafia primitiva. Existe alguma grafia primitiva. Mas olha só, o Pitágoras ele descobriu isso daí, ele descobriu que os sons têm uma relação matemática, e aquilo combina, aquilo ajusta no ouvido de alguma maneira. Isso é legal, né? Então, vamos começar a trabalhar isso. Começaram a se formar as escalas de uma maneira primitiva, as escalas modais, depois, enfim. Olha quanto tempo demorou, porque no tempo do Guido de Arezzo não tinha escala como nós temos hoje. E também não tinha partitura ainda do jeito que nós temos hoje. Eram os neumas, outras coisas lá, né? Aquelas coisinhas assim. Mas a partitura como nós temos hoje, isso foi ali no Renascimento e tal, começou, a gente está falando de 1500 e tal. Todos esses anos, 500 anos antes de Cristo, 1500 anos depois de Cristo, 2000 anos,
Não tinha a partitura como nós conhecemos hoje. Existia uma escrita, mas não tinha essa estrutura que nós temos hoje. E a música, ela já fazia parte de todos os rituais de todas as sociedades. E aí, voltando no assunto lá do dom, como que você acha que isso daí é uma coisa absolutamente só, ou somente técnica, ou uma coisa da razão humana, sendo que todas as civilizações, inclusive aquelas que nunca tiveram contatos entre si, sem exceção, tinham algum tipo de música, e música sacra para os seus rituais. Como é que você vai dissociar isso se a própria história, quando você olha, fala assim, cara, não é possível você dissociar essas coisas. Então, a minha percepção pessoal e a minha experiência pessoal é que o dom existe por causa da minha experiência com a música. Isso só pode vir por uma coisa supra-humana. Tem muita coisa técnica que a gente descobre e que, claro, melhora o nosso som, e isso é fundamental, mas tem uma coisa ali que a música te traz, que aí você já superou a técnica, vamos supor que você já estudou, você já está num nível que você não está pensando se o dedinho está reto, o dedinho está torto, você está com aquilo resolvido. E aí você vai tocar e aquilo te traz uma emoção que não tem nada a ver com aquela técnica. Entende? Então, como que você vai olhar para isso e dizer, não, isso é fruto da razão humana? Não é fruto da razão humana. Tem muito da razão humana aí e tem muito de uma inspiração e de algo que vai além disso, de uma descoberta que não é uma invenção. Eles descobriram que a natureza tem os seus próprios sons e o homem, ele organizou esses sons. O dó maior, o sol maior, essas combinações todas. A gente fala ciclo das quintas e é uma organização daquilo que ele viu. Falei assim, nossa, isso aqui combina com aquilo. Vamos organizar e vamos usar isso. Olha que legal, olha que bonito, olha como isso emociona. Não é? Então, aí vamos lá, aí você pode juntar isso daí com os vários tipos de inteligência. Aí foi outro estudo que eu fiz lá também. Você já ouviu falar de Gardner? O Gardner foi o cara que pensou as inteligências de uma maneira... porque a gente sempre pensou a inteligência de uma maneira conjunta, de uma maneira assim, bipartida. Em várias sequências. Existe a inteligência matemática, a inteligência linguística, a inteligência intrapessoal, a inteligência interpessoal, a inteligência musical, que é um tipo de inteligência, hoje se considera a inteligência espiritual como um tipo de inteligência. E eu não estou falando no sentido religioso, falo no sentido metafísico. A inteligência espiritual a espiritualidade é um tipo de inteligência. A música, olha que coisa incrível, ela influencia todos esses níveis de inteligência. Quem trabalha a música trabalha em todos os níveis de inteligência, inclusive a inteligência espiritual. Então, como é que você vai dizer que um negócio desse é fruto só da razão humana, sendo que ele trabalha em emoções que o próprio homem não explica? Você vai ler, pode ler Platão, aliás, é outra coisa que eu falei, né, que eu estava falando de filosofia, né? Você pode ler Platão, Aristóteles, Sócrates, né, que foi Platão que escreveu sobre Sócrates, todos os grandes filósofos, Agostinho, Tomás de Aquino. Você vê, hoje você lê sobre Sócrates, né, lê os pensamentos de Sócrates através de Platão. Sócrates também era contra a partitura, sabia? Ele era contra a partitura? Não tinha partitura na época dele, né? Na verdade, eu estou fazendo uma analogia. Ele era contra a escrita. Porque ele, na verdade, não escreveu nada. Né? Ele não precisava escrever. Os grandes homens não escreveram nada, os maiores de todos. Pode olhar. Você pode... Não confia em mim, vai no Google, dá uma olhada. Mas ele dizia coisas do tipo... Isso enfraquece o pensamento e você entender de fato as coisas. Você tem que ler como elas funcionam. Escuta. Então, mas de fato... Observa. De fato é isso, porque na filosofia fala-se muito isso. O livro de filosofia, ele não é a filosofia. A filosofia, ela se baseia em alguns textos e você usa aqueles textos, mas a filosofia é você. É o seu pensamento, é a sua reflexão sobre os diversos assuntos da vida. Então você começa a descobrir que a escrita, claro, tem um papel fundamental, mas quando você fica escondido atrás da escrita, você deixou de descobrir um universo que tem para muito além disso. E sobre esse assunto de dom ainda e talento, ok, então o senhor acredita que existe o dom e deu bem a sua definição do que seria. A próxima pergunta que tem relação com isso é: não ter o dom, ou não ter o que é chamado dom, a facilidade de mágica. Porque, antes da próxima pergunta, na verdade, eu vou continuar essa.
O dom significa uma facilidade mágica para fazer algo? Não é uma facilidade mágica. Vamos lá. Vamos lá. Porque assim, tem várias coisas. Vamos desmistificar várias coisas. Dom, mas você já fez aula? 2 semanas. Não. Vamos lá, não. Esse assunto ele é bem perigoso, porque se você fala de um lado, os caras falam assim, mas esse aqui. Aí você fala do outro lado, o outro cara fala assim, mas é assim. Na internet é o melhor lugar para reunião dos chatos. Exatamente. É um lado ou outro, né? É um lado ou outro. Vamos lá. É possível você aprender música pela técnica. E eu falei, né, de uma aluna de 60 anos, eu já dei aula para pessoas com mais de 70 anos. E tem pessoas aprendendo a metodologia em diversas escolas. Inclusive, a semana passada, eu recebi um vídeo de uma das escolas que eu dou suporte, que é de Goiás. Uma professora fantástica, a professora Érica, ela faz um trabalho fantástico lá. E ela mostrou o vídeo de um senhor de 80 anos. Sabe assim, a pessoa, o que ela fez 80 anos? Né? Ela trabalhou a vida inteira e aí ela tem toda a estrutura. Dos filhos, netos... Acabou. Aí eu quero tocar violino. Quer dizer, você vai falar assim, nossa, mas é impossível. Aí você vê a pessoa fazer uma escala, fazer a sua primeira linha melódica. É claro que ele não vai tocar os 480 anos. Talvez até toque, mas assim, não precisa esperar isso. Não precisa ter essa expectativa. Mas se você tiver a expectativa de que ele toque diversos hinos daqueles mais simples, ou, falando no caso de hinos, porque ele é da congregação, mas poderia não ser, e pode tocar um outro repertório, aquilo ali te traz uma satisfação e uma emoção que você foi pela técnica, você foi pelo conhecimento, você foi pela ciência, pela pedagogia, você foi pela consciência anatômica, porque a minha aula começa sem o violino. Você começa antes tomando consciência. Você já ficou assim 2 horas? Para qualquer pessoa aí, o que você faz assim 2 horas? Cansa, não cansa? E a gente fica assim 2 horas quando você fica tocando. Fica com o braço assim 10 minutos, começa a cansar. A gente fica 2 horas tocando assim. Então, a gente começa com essa questão anatômica e por aí você consegue ensinar muita coisa. E muita gente, o que é muito legal, é que elas começam a descobrir a emoção e aí a pessoa se acha até, em certos aspectos, talentosa. E sabe o que a gente observa? Que às vezes a pessoa, olha só, você ensina pelo lado técnico e às vezes você sofre um pouquinho porque você não consegue ajustar algumas coisas, porque às vezes o dedo é duro, a pessoa não entendeu. O raciocínio da pessoa não é pela técnica, muitas vezes é pela imitação, que é a melhor maneira de você aprender tudo, que é como as crianças aprendem, ou sim, pela simples demonstração. Sabe aquela percepção que a pessoa tem de ver, de ouvir, repetir, e eu falo assim, nossa, como você conseguiu? Quer dizer, eu falei menos e você conseguiu mais. Então, o que faz isso? Tem muito, né, da inteligência nisso, do intelecto, tem muito de questões emocionais, e a pessoa, eu já vi isso, ela descobre que ela tem uma sensibilidade, e aí você percebe que se ela tivesse começado cedo, poderia ser um grande músico. Isso é muito legal. Agora, é claro, não dá mais tempo de desenvolver um talento, uma pessoa de 80 anos, mas dá tempo da pessoa sentir todas as emoções que a música pode lhe dar. E aí você vai pelo caminho técnico, porque são questões específicas, anatômicas e tal. Então você pode sim aprender música sem se preocupar com o talento. O talento ele vai se manifestar. Se você não tem o talento, também você não vai nem perceber isso aí, nem importa. Na verdade, quando você está tocando, você fica pensando assim, nossa, eu tenho talento, eu não tenho talento. Cara, a música não está preocupada com isso aí. Você não está preocupado se você tem talento. Depois que você aprendeu uma música, você está curtindo aquela música, ou quando você está no culto, ou quando você está tocando, você está pensando em talento? Você está pensando em todo o resultado que você está apreciando, né? Tem uma frase que, de fato, eu acredito que tem pessoas que têm mais facilidade do que outras. Sem dúvida. E nós podemos chamar isso de talento, dependendo da definição de cada um. Porém, ele não é excludente. Não necessariamente porque eu não tenho facilidade, por exemplo, de correr. Eu sempre gosto de usar correr porque é uma coisa que todo mundo consegue. No entanto, consegue mais rápido que o Usain Bolt? Eu consigo. Você não consegue? De forma nenhuma, mas nem perto. Eu só tentar correr na velocidade do Usain Bolt, eu caio em 3 metros depois. Então, não, olha só que doido. O Usain Bolt, então vamos colocar que ele tem um talento e uma fisionomia extraordinária para correr. Significa que nós não podemos correr? Nós podemos correr e bastante. Dependendo do que tiver atrás, você corre pra caramba. Depende de quem você está correndo, entendeu? Você correr de cobrador, por exemplo, não é? Então
dá para você fazer muita coisa sem se preocupar com essa questão do talento. Exato, então, a técnica te leva a lugares excelentes. Todo mundo pode correr Sim, mesmo. sim. Mas eu não vou correr tão rápido como o Usain Bolt. E daí? E daí? Também, né? De quem você vai correr pra você correr tão rápido assim, né? Então, assim, qualquer pessoa pode fazer música com qualquer instrumento. A princípio, eu acredito isso pelo menos, que a princípio deveria ser por satisfação própria. Absolutamente. Onde isso vai levar é outros 500, é outra coisa. Sabe o que acontece? Tem muita preocupação. É que a música, ela tem... Isso tem em todas as áreas, mas na música eu acho que isso é muito acentuado. Essa questão de você, quando vai tocar... Primeiro tem uma questão da vaidade, né? Quer ser um grande músico e quer mostrar e tal. Todo mundo que vai tocar quer ser um concertista. É o jeito de você ser reconhecido por um grupo. Né? E isso, quando você fala dentro do ambiente da congregação, onde o objetivo é completamente outro que é um objetivo de louvor, eu acho que isso é um desvio, assim, completo dos objetivos que você deveria ter como músico, que é louvar a Deus. Mas como músico, eu sinto no meu coração que eu quero tocar 4 oitavas acima. aí é aquela cara que eu fiz no início, não foi assim. Eu sinto no meu coração que... E a voz do baixo, não é a voz do soprano, não, né? Eu estou sentindo no meu coração, eu estou tendo uma inspiração de tocar tudo em décimas dedilhadas. Não. O conhecimento, essa é a frase que eu quero falar nisso, o conhecimento é a depuração do gosto. A pessoa que gosta disso, ela ainda não conhece o que é o prazer de você realmente fazer música da maneira mais simples e mais natural possível. Uma sequência de notas bem tocadas. Você pode não ter talento, mas você aprendeu a fazer aquela sequência, junto com alguns outros músicos que harmonizam aquilo fazendo outras vozes. E entender que cada um tem o seu papel. Cada um tem o seu papel. E a música não é o que eu faço, é o que nós fazemos. É o que nós fazemos. Aquilo vai te levar a um lugar que você não conhece. Você vai conhecer quando você fizer. Então você precisa de grande talento para fazer isso? Não. Aqueles acordes básicos e aquela melodia básica te leva a lugares de sensações, de sentimentos e de espiritualização que você só vai descobrir quando você fizer. Não adianta você falar. A fala, a palavra não explica a música. A música você sente ela. É claro que a fala, ela se aproxima de tudo. Ela, de alguma maneira, ela nos coloca em contato com todos os conhecimentos, através da fala e da escrita. Mas a sensação é só experimentando. Então você não precisa de grande talento, e nem, na verdade, talento não, você precisa de dedicação, você precisa de um bom professor, você precisa de um tempo de estudo, você precisa de sensibilidade, você precisa depurar o seu gosto através de informação. Quando você vai buscando informação, você vai vendo o que é bom, o que é melhor, e aí tem uma coisa, olha só, falando daquela questão das inteligências e dos neurotransmissores responsáveis pelas sensações de prazer e de conquista e todas as sensações que nós temos, boas e ruins. Hoje a ciência sabe que olha essa informação, quando um grupo de pessoas está cantando conjuntamente, seja hino, seja o que for, eles estão cantando conjuntamente, em um ritual, em um culto, ou num estádio de futebol, enfim, aquela sensação de estar junto, cantando, aquilo libera certos tipos de neurotransmissores que são responsáveis pela sensação de pertencimento. Ou seja, você se sente parte de um grupo, você se sente acolhido, isso te traz segurança, isso cura um monte de coisas relativas à depressão, isso te deixa mais motivado para enfrentar a vida. Olha a força, o poder que é você juntar um grupo de pessoas para cantarem juntas, no mesmo ritmo e na mesma melodia. E quando se tem alguma harmonia ainda, então não precisa ser uma música complexa, não precisa nada disso. Precisa ser aquele básico que emocione e que tenha uma sequência melódica. A música por si só fará o seu papel de emocionar, de te dar força, de te trazer alegria, de te trazer motivação, de curar um monte de mazelas e ansiedades da vida. Aquilo você cura fazendo uma sequência de algumas notas que a gente aprende lá nos primeiros meses. Você não precisa de 3 anos para isso. Nos primeiros meses você aprende aquela sequência e aí você vai junto no grupo, e nesse sentido a metodologia 4.0 foi revolucionária. Por quê?
Porque ao invés de você ficar aprendendo teoria, que a gente falou, você aprende aquelas sequências sem se preocupar com partitura. Se a bolinha é na primeira linha, na segunda linha, se é preta, se é branca, se tem asa, isso aí vem depois. Você faz aquela sequência. Se tivesse uma linguagem simplificada, poderia ser outra. Qualquer língua, ou que não tenha nenhuma linguagem. A linguagem é mais para orientar o instrutor, quem está dando aula, né, para ter uma sequência. Ele decora aquilo e ele toca aquilo. Você põe aquele aluno para tocar junto com o grupo... Essa informação acabou passando, assim, subliminar, mas quem é professor de violino está assistindo, se é um professor mais experiente, pegou. O que está no livro é mais para quem está orientando do que para a pessoa. E digo mais, essa instrução que você acabou de falar, isso que você acabou de falar, está na maior parte dos métodos modernos bem-sucedidos de violino. Sim. O livro é para o professor. Para o professor. Não é para o aluno. Não é. O aluno, se você é professor, você vai entender aquilo. Você vai ler primeiro o que está lá, porque às vezes a pessoa tem o material, só lê as partituras. Não, e não lê as outras coisas eu tenho experiência com isso. O pessoal vai fazendo pergunta, eu falei, cara, tá escrito aí, veja aí, segundo parágrafo. Aí eu espero a próxima. É desse jeito, com essa cara. Tem uma hora que eu falo essa cara, de novo, terceiro parágrafo. É isso aí. Mas o que eu faço nessa parte? Você leu embaixo do que está escrito em português dessa parte? Isso, e tá aí do lado da nota. Tem coisa que eu pus embaixo da nota, veja aí. Aí ele ia falar assim, tá bom. Então, a instrução é para o professor. Desculpa te interromper, que eu exatamente, queria dar um highlight. Exatamente isso. Então, a gente precisa desmistificar um monte de coisas do aprendizado musical, porque, novamente, se você aprende uma sequência simples de nota, e aí tem aquela história, a gente nunca sabe se essas histórias que a gente ouve são verdadeiras, mas se não for verdade, é uma verdade, o sentido é verdadeiro e deveria ser verdade, né? Porque Beethoven, né, alguém reclamou dele, né? Falou assim, nossa, eu não aguento mais esse cara, desde pequenininho que ele ficava com uma música e o tempo inteiro tá na minha orelha, esse negócio. Ele não viu que ele era o tema da Nona Sinfonia, que depois seria, né, a grandiosa sinfonia dele. E a sequência é uma das primeiras músicas que a gente ensina no violino. É impressionante como uma das músicas mais maravilhosas que a humanidade já produziu. Olha isso, olha que legal isso. Uma das músicas mais maravilhosas que a humanidade já produziu através do gênio de Beethoven, na sua Nona Sinfonia, que foi a última que ele fez, não conseguiu acabar a 10ª, é justamente uma das linhas melódicas mais belas e mais simples. É uma sequência diatônica. Fá, fá, sol, lá, lá, sol, fá, mi, ré, mi, fá, fá. Não tem nem saldo, é tudo de segunda. Fá, sol, lá, sol, fá, mi, ré. É impressionante a simplicidade daquilo. É uma escalinha que você faz aqui. E aquilo ali é a Nona Sinfonia de Beethoven. Aí o aluno toca aquilo, você coloca um acompanhamento, um acorde de Ré maior, um acorde de Lá maior e tal. Cuidado, tem o Jorge que está comentando. Eu tô vendo o comentário do Jorge. Ele acha que não dá certo, não, Jorge? Essa não é a Nona Sinfonia. Esse é o tema do final do 4º movimento. Tá Senta, bom. Jorge. Tudo senta. bem, manda o Jorge sentar. Ele quer que a gente, quer que eu canto os outros para... Aliás, vamos lá, né? Na introdução... Oi? Fala do patrocinador. Tem que falar do patrocinador, que é a Oliver Strings, que está patrocinando. Inclusive, eu já estava recebendo essa bronca aqui, várias vezes do chefe. Oliver Strings, patrocinador aqui do podcast. Tem cupom de... Nossa, a gente não falou do cupom de desconto. Que absurdo. Tô aprendendo, gente. Aí, não me demitam, por favor. Aula... metodologia, cupom de desconto, o cara só não vai aprender se não quiser. Então, cupom de desconto, afina aí, tudo junto, sem espaço. São 2 As, tá? Então, afina, então tem esse A final do afina, e o aí, sem acento, sem espaço, sem acento, afina aí, tudo junto, tem lá cupom de desconto, agora é eu nem vou falar qual é a porcentagem, porque agora é um desconto, pode ser que tenhamos um desconto especial, né, em algum momento, então afina aí,
Use o cupom se você está indo comprar por causa desse podcast. Se for por causa do outro podcast, você usa o nosso cupom lá, tá? Eu posso usar os 2 cupons? Eu ganho 2 descontos. Não, eu acho que não é cumulativo Pra o mim cupom, não seu vale. espertinho. Não deu um espertinho. É um cupom só por compra. Eu não posso pegar os 2 cupons, comentar e ainda correr o risco de ganhar o melhor comentário. Você pode juntar tudo. Eu ganho um violino. Você pode utilizar um cupom. Olha só que doido. Você pode utilizar um cupom e fazer sua compra. E quem sabe deixar o seu comentário aqui e ainda concorrer a 2 jogos de cordas. Que se você troca a corda de 6 em 6 meses. E pelo que eu fiquei sabendo aqui, ó, tem gente que tá com corda fazendo aniversário no violino. Tem gente que faz aniversário de décadas, né? Eu já vi já. Então, assim, ó, eu falo pra trocar corda de 4 em 4 meses, mais ou menos. 6 em 6 meses já é muito acima da média da maioria das pessoas. Então, você vai ter corda pro ano todo. O melhor comentário sobre o que nós estamos falando aqui vai ser selecionado pela nossa maravilhosa equipe. Deixa aí embaixo. Lembrando que são 7 dias corridos a partir do dia que foi postado esse podcast. Muito bem. Cara, eu queria, antes da gente encerrar, eu tenho uma pergunta que é pessoal, porque eu fiquei curioso. De onde veio o seu interesse em ensinar violino? E você sempre trabalhou com isso? Você trabalha com isso como a sua ocupação profissional principal? Sim. Eu comecei a dar aula desde menino, porque eu comecei a estudar violino lá com os meus 9 anos. Na igreja? Na igreja. Né? E na própria igreja depois eu comecei a ensinar. E aí depois eu fui tocar em orquestra, fazer diversos trabalhos e tal, e eu sempre ensinei a vida toda. Isso é uma coisa que eu descobri que eu gostava de fazer e que eu acho que eu fazia bem. Não é nem porque eu fazia bem, porque eu era assim um bom professor, é porque eu acho que eu tinha muita paciência. Porque você precisa de realmente... Grande parte de ser um bom professor é ter paciência. Porque você precisa entender cada um. É impressionante quando a gente fala assim, eu tenho uma metodologia de violino, mas o trabalho do professor, ele é insubstituível. Não tem uma metodologia... O melhor método é ter um bom professor. É ter um bom professor. É o melhor Exatamente. Método. É claro que se você tem uma metodologia que te direciona, é melhor, mas o Mas aí vai ter gente que vai ficar falando, mas esse método 480, mas o Suzuki, mas o Sevtic, mas sei lá o quê. Bom professor. É o bom professor. Ele vai bom professor. Independente do livro que ele estiver usando, o resultado vai ser bom. É exatamente isso daí. Então, isso é uma coisa que, quando eu comecei, sabe quando você começa a se descobrir como gente, assim, você já está fazendo aquilo? É uma coisa tão remota que não teve assim aquele dia. Isso perde-se de vista. Né? Depois dos 50 anos tem várias coisas que você perdeu de vista. Então, é uma coisa que eu sempre fiz a vida inteira. Agora, é claro que em um determinado momento, aí eu fui estudar, fui fazer aquela pós-graduação que eu comentei, para entender questões processuais, questões técnicas, questões psicológicas, questões que não têm necessariamente a ver com música, tem a ver com pedagogia, com o ensino em si. E isso é uma coisa que eu fiz a minha vida inteirinha. Hoje, eu estou totalmente dedicado a isso. Porque quem começou a tocar violino há 10 anos, 15 anos, 20 anos, e está vendo aí grandes orquestras e tem várias opções, ele não sabe o quanto ele é feliz, porque quando eu comecei, e aí eu estou falando de mais de 40 anos, você, né, tinha que opções? Uma loja, uma corda ruim e uma corda muito cara que você não conseguia comprar. E as partituras, cadê as partituras? Onde você descobre isso? Cadê as opções de concertistas para você escutar várias versões daquele concerto? Não existia nem a ideia de PDF. Não tinha ideia. Imagina, não tinha nada disso daí. Então, naquele tempo, profissionalmente, era extremamente complicado fazer isso. Né? Hoje, o meu trabalho é música, mas durante um bom tempo da minha vida, eu precisei ter uma segunda atividade. Por quê? Porque financeiramente eu precisava daquilo ali. Né? E a música, sempre ali, né? Em todos os momentos da minha vida. Então, assim, quando eu fazia outra coisa, eu sabia que, assim, na verdade, eu não estou fazendo o que eu nasci para fazer. Né? E aí, graças a Deus, depois chega um dia, você organiza isso, e hoje é só isso. Né? E é impressionante como... É só tudo isso. Né? Só tudo, exatamente, só tudo isso. É impressionante como o Brasil hoje, se a gente comparar com anos atrás, com décadas atrás, como isso melhorou, como isso é uma opção hoje de trabalho,
trabalho digno, as pessoas... É claro, você precisa estudar, você precisa se dedicar, mas você vê pessoas que saem de projetos sociais e estão tocando aí em orquestras na Europa, estão ganhando bolsas e tendo uma vida que era impensável há 30 anos atrás. Né? Então, realmente, hoje eu acho que a música ela tem um papel não só em termos de formação cultural, mas ela tem um papel importante na sociedade, com o mercado de trabalho. Eu acho que a música é uma força, é uma potência hoje no nosso mercado. E para quem quer saber mais sobre o seu trabalho, quer te conhecer mais, onde as pessoas podem te achar? Bom, aí tem... Eu vou dar um Instagram, porque aí no Instagram a gente concentra tudo, ao invés de dar um monte de números, né? Que é o Ricardo Benevento Violinista. Ricardo Certo? Benevento Violinista. Isso. No Instagram, @afinaai.oficial é o Instagram aqui desse projeto, então siga lá no Instagram também. E vou adicionar mais uma regra aqui, tá? O chefe nem falou no meu ouvido, mas se eu não falar, ele vai pensar depois e vai me dar bronca porque eu não falei antes. Então eu já tô prevendo. Não é só fazer o comentário. Ah, não? Tem que estar inscrito no canal. Então se você tá. não estiver inscrito no canal, você vai fazer o comentário, a gente vai entrar na sua conta, vai ver lá quais canais você está inscrito. Se você não segue, aí você pode não estar ganhando, tá? Então, se inscreve no canal, deixa o seu joinha é opcional. Se você gostou, deixa o joinha. Se você não gostou, deixa um dislike. Deixa, o que vai fazer? Nem todo mundo gosta da gente. Aí, tá tudo certo. Tudo bem, paciência. A gente só bloqueia. Tá tudo... Você sabe que tem gente que faz comentários ruins, assim, às Sério? vezes? Faz um comentário... assim, a pessoa... Por exemplo, uma vez eu postei... Diga. Eu postei um assunto técnico, eu falei sobre um acorde, né, explicando um acorde lá do hino. Aí teve um lá que falou assim, nossa, muita técnica, pouca espiritualidade. Aí eu fui querer explicar, falei assim, pô, não tem nada que ver uma coisa com outra. Aí alguém lá comentou, assim, nossa, mas ele só falou de um acorde, como é que você está julgando a espiritualidade dele? Eu gostei dessa resposta, vale a dele então. Que outros tipos de comentários que você recebe que você fica, não necessariamente chateado, mas você fala assim, pô, velho, pra que isso? Não, você sabe uma coisa assim que acontece? Eu quando comecei com esse negócio de fazer metodologia, eu nem tinha a intenção de que isso fosse uma coisa comercial. Realmente não tive. Tanto que quando isso ficou pronto, eu estava lá com o pessoal da igreja e a gente estava utilizando o material. Mas aí muita gente começa a pedir e aí você é obrigado a organizar isso. Você precisa ter um sistema para distribuir o material, você precisa ter um sistema organizado nos correios, você precisa ter um site, e aí você precisa de estrutura, você precisa de gente, controlar a qualidade, você precisa ir na gráfica, mandar imprimir, você precisa de um investimento. Então, vira um negócio. Mas como você não faz isso de graça? Eu não faço isso de graça. Eu estou cobrando para fazer isso. Não, tem gente que fala isso, fazia tudo de graça no meu tempo. Eu falei assim, cara, mas tá de graça. Fazia de graça no seu tempo quando você tinha acesso ao professor. Quando você comercializa, especialmente no seu caso, eu tô te defendendo aqui. Por favor. Especialmente no seu caso, na verdade, você está dando oportunidade para pessoas que não têm acesso a você, tenham acesso a como você pensa isso. Pois é. E aí, é claro, existe uma estrutura e isso tem um custo. E tem gente que faz esse tipo de comentário. Sabe por quê? Porque tem gente que acha que ainda a gente vê isso, né? Isso há 40 anos atrás era muito mais acentuado. Você falava em ser músico, não é ser um profissional. Tá bom, você vai ser músico, mas o que você vai fazer da sua vida além de ser músico? E a gente vê um resquício disso. A gente vê um resquício disso daí e tudo bem, isso é bobagem, né? Você passa por cima disso daí. Mas... assim, foram esses só que eu lembrei. Não tem que essa muito coisa de graça, alguns. eu lembrei de uma frase que eu gosto muito. Se é de graça pra você, é porque alguém tá pagando. Não tem nada de graça. Exato. Se é de graça pra você, é porque alguém tá pagando. Não tem nada de graça. Almoço grátis, mas eu recebi esse PDF aqui, não sei o quê. A pessoa que produziu isso daí pagou pra produzir isso daí. PDF eu já vi, PDF sendo distribuído em grupos, PDFs de materiais e tal. Eu vi o PDF do meu método no grupo que eu estava. Eu falei assim, caramba, os caras descobriram. Quem que achou o PDF do meu trabalho está distribuindo num grupo aqui, né? Aí eu falei lá com o administrador do grupo, falei assim, olha, esse é um PDF. De uma coisa que não está em livre domínio. Não está em livre domínio, né? Tá bom, então aí ele, né, tudo bem, mas... enfim, você não controla isso. Tudo bem. Eu, em muitos casos, sou a favor... Não, tô brincando, não vou falar isso no podcast dos outros. Se você gostou, deixa o seu joinha.
Se inscreve no canal, deixa o seu melhor comentário. Foi um prazer inenarrável Cara, me que receber. prazer estar aqui com você, foi ótimo. Um abração, siga Violino Didático no Instagram. Tchau.